Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu. És tu. Lava nossos pecados, Deus. Purifica nossa alma, nosso espírito. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça,
Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, que nos lava dos pecados, nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sobre a escuridão, mas a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, tua igreja,
luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel para sempre, teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Somos teu povo, tua igreja. Tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta, em nós o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Aleluias. Sim, Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluias. Amém, amém. Aleluias, Pai. Tu és verdadeiramente o Senhor, o grande Rei.
Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por estes momentos de louvor na tua presença. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos, nesse momento, ter a nossa mensagem. E eu quero chamar a irmã Teresa, que ela vai, nós vamos fazer uma mensagem em dueto. E o que significa isso? Que a gente vai estar unindo aqui a escola bíblica dominical com a mensagem. Então a irmã Teresa vai trazer uma primeira parte aqui sobre Romanos. Esse é o livro, né, dessa semana que nós estivemos lendo. Então nós vamos trazer essa mensagem em Romanos, tá bom? Teresa? Amém. 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 Vamos orar um instantinho. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, em que vamos pensar um pouco, Senhor, sobre a Tua palavra. Vamos refletir, Senhor, no que ela nos ensina. Deus, o livro de Romanos é um livro especial, é um livro denso, mas, Deus, nós cremos que Tu tens algo especial para nós hoje, para acalmar o nosso coração, para falar conosco, para nos instruir, Senhor, para nos dar, Senhor, a direção para a nossa semana. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, então, a nossa mensagem hoje será: na tribulação e na esperança, o amor, né? E nessa primeira parte da mensagem eu vou estar falando um pouquinho sobre Romanos, bem brevemente, só para que a gente tenha, todos nós, assim, o mesmo chão para caminhar na mensagem do pastor, né? Então a gente sabe que Romanos é o 6º livro do Novo Testamento, é a primeira e a mais longa carta apresentada de Paulo no Corpus Paulino, né? E provavelmente é a última escrita pelo apóstolo, apesar de ser a primeira que aparece, é a última escrita, né? Segundo Romanos 16, 23, né? E Paulo foi realmente muito importante para a gente, porque ele avançou com o evangelho para fora, né? Ele avançou para o mundo gentílico. Muito bem. Eu queria, então, dividir um pouquinho com vocês a respeito da autoria e da datação. Acho que isso é bem sistematizado para a gente, mas é como eu estou falando, só para que a gente possa pisar no mesmo chão, né? Em termos de autoria, ela é considerada realmente uma carta autêntica de Paulo. A gente sabe que existe, né, hoje um debate muito grande. Será que todas as cartas de Paulo são efetivamente de Paulo, né? Alguns vão dizer que não, que algumas são cartas que não eram paulinas, mas se tornaram paulinas, né? Então, nem todas, mas a carta de Romanos, capítulo 1, verso 1, ela é bem explícita, né? Se a gente for em Romanos 1, no primeiro verso logo, vai nos dizer, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Então, o nome de Paulo já aparece aqui, né? Dando primazia a essa carta. Então, ela é considerada realmente uma epístola paulina, escrita por Paulo, mas, na realidade, quem foi ali o amanuense, eu acho que esse é o nome, né? Técnico, amanuense, né? Foi o Tércio, né? Que transcreveu, então, as palavras de Paulo. E aí, se a gente vai em Romanos capítulo 16, né? 22, né? Já estamos lá, quase na doxologia, ele vai dizer, né? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas vos saúdam. Então, aqui, na realidade, a gente vai ter, nesse momento, várias pessoas, tá vendo? Saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, né? E aí, a teoria diz que o Paulo, então, ele não escreve de próprio punho, mas ele vai utilizar de uma pessoa para poder escrever. A carta foi escrita em Corinto, né? Entre 56 e 68, depois de Cristo, né? Pouco antes da viagem de Paulo a Jerusalém para entregar as ofertas que haviam sido dadas aos necessitados de lá e que foi enviado para a diaconisa, através da diaconisa Febe. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente entender que essa carta de Paulo, né, que vai ser a primeira a aparecer no Novo Testamento,
ela é uma carta efetivamente paulina e uma carta importantíssima, porque vai trazer para a gente temas muito valorosos, como a justificação da fé, né? Então é uma carta importantíssima. Os destinatários e os motivos, né? O próprio nome já diz, né? Então, aos cristãos que moravam em Roma, a capital do império, aos amados de Deus chamados para serem santos. E aqui a gente não está falando de uma cidade comum, a gente está falando da capital do império. Um local grande, um local amplo, já na Europa, né? Um local aonde o Paulo vai, então, poder testemunhar, né, de Jesus para os gentios, efetivamente. 3 podem ser as razões apontadas pelos estudiosos para que Paulo escreva essa carta. A primeira, preparar-se para a futura chegada em Roma, onde já queria ter pregado o evangelho e aonde esperava iniciar uma missão na Espanha. Então veja que o Paulo, quando ele se predispõe a escrever essa carta, ele quer fazer isso porque ele quer já entrar ali com alguma coisa sólida, né? Com algo já as pessoas já sabendo mais ou menos como ele pensava. Segunda possibilidade é esclarecer pontos não comprometidos, não compreendidos de seus ensinamentos à comunidade de Roma, principalmente sobre a lei de Moisés e a fé em Cristo. Então o Paulo, ele na realidade, quando ele escreve Romanos, ele está tentando ajustar algumas coisas que ele já havia falado. E isso é muito importante, porque a gente vai ver logo que no centro da mensagem dele, né, a gente vai ter 2 grandes blocos, mas um deles, ele começa logo no iniciozinho, falando sobre Abraão, falando sobre Davi, falando sobre, né, o Adão, tudo isso falando o quê? De uma justificação na fé. Terceiro, como apóstolo dos gentios, Paulo queria promover a união e a integração entre judeus e gentios, conversos e membros da igreja, pois defende que o evangelho é para todos. Paulo vai falar isso diversas vezes, né? Que o evangelho, ele pode ser primeiro para o judeu, mas depois ele também é para o grego. E eu acho que o grande desafio do Paulo foi tentar fazer com que judeus e gregos entendessem a importância um do outro, né? Quando conversos a Cristo. Não precisava ter aquela briga da justificação, né, pela fé, de judeus tendo que obrigar os gentios a virar judeus para depois se converter. Isso na cabeça de Paulo não existia, porque o que valia era a circuncisão do coração. Então, um dos motivos, vamos dizer, os estudiosos, que levou Paulo a escrever Romanos é esse, né? Tentar fazer com que essa igreja, que agora estava na Europa, que ela realmente pudesse fazer uma integração entre esses 2 povos alcançados pelo amor de Deus, né? Estrutura e conteúdo, muito simples, né? Nós vamos ter uma introdução e 2 blocos, o Evangelho da Salvação e o Evangelho na vida, né? E a conclusão. E essa carta, ela é uma carta escrita realmente bem respeitando as regras, né, das cartas que eram escritas antigamente, e isso a gente pode ver na introdução e na conclusão dessa obra. A introdução dela é muito interessante porque ela segue bem à risca, né, como eram as cartas que circulavam naquela época. Então, no mundo greco-romano, escrever uma carta usando o amanuense era uma prática comum e servia para diversos fins, né? Então, olha lá, fazer pedidos a um superior, dar ordens a um subordinado, manter relacionamentos. Os ricos mandavam cartas para os escravos, os pobres para os amigos, o império para os seus agentes. Então era normal. A gente está em Roma, um lugar, né, helenizado, um lugar culto, né? Então haviam cartas circulando. Talvez não com a profusão de hoje, mas dentro do possível, né, se tinha aí esse uso da escrita. E o esquema que o Paulo utiliza na sua introdução, a gente vai ler, ela segue bem as cartas que eram encontradas naquela época. Então, havia uma saudação com o nome do Paulo, reforçando sua autoridade apostólica, uma breve oração, a introdução de fato e depois o tema da carta. E é muito bacana a gente poder ler isso aqui bem brevemente, né? Eu acho que faz parte a gente ler um pouquinho antes de eu passar a palavra ao pastor. E ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
Então ele está se apresentando, né? Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E aí ele faz uma breve oração a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Graça a vós, diante de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa condição para ir ter convosco, porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós, pela fé mútua, vossa e minha. Então não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho, também a vós que estáis em Roma. Né? Então é bonito a gente ver Paulo falando isso. Vamos até o 17. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Essa é uma parte que eu gosto muito, né? De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque o evangelho é revelado de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui é uma referência a Abacuque, né? É muito bonito isso que o Paulo fala, né? Que o evangelho é o poder de Deus, é o dínamos, é a dinamite de Deus, né? Aquilo que vai implodir tudo, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então essa introdução é uma introdução muito bonita do apóstolo Paulo, palavras fortes, né, que ele vai dizer aqui. E aí nós começamos então a primeira parte do livro, onde daqui a pouquinho, uns minutinhos, vou passar a palavra para o pastor. Porque o Paulo, nessa primeira parte aqui, ele vai falar do evangelho, né? Do evangelho da salvação. E aí ele vai apresentar para a gente 3 tipos de justiça. A primeira justiça é a justiça que é necessária. E aí a gente lê o Paulo falando que o homem, mesmo tendo a revelação natural, não se rende a Deus. Mesmo a gente podendo contemplar tudo que está aí, existem pessoas que não se tocam, que, puxa, tudo isso que foi feito por alguém inteligente, foi feito por alguém que realmente nos deixa assim abismados com as coisas, né? Depois disso, ele vai apresentar a justiça que é providenciada. Providenciada porque o próprio Deus se movimentou para que ela acontecesse. E aí a gente lê lá com Abraão, capítulo 4, de Romanos, do 1 ao 4, ele vai dizer, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta recompensa, senão dádiva, mas sim dívida. Então veja, o Abraão creu, por isso ele foi justificado. E o Paulo continua, com relação a Davi, né? Uma outra coisa que ele vai mostrar com uma justiça que é providenciada. Capítulo 4, do 6 ao 9. E aí ele diz, né? Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente,
ou também sobre a incircuncisão? Ou seja, é só para os judeus ou vem para a gente também, né? Para o grego também. Porque, dissemos, Abraão foi imputada a fé como justiça. A fé. Então aqui é a fé de Davi que também vai possibilitar isso. E por fim ele vai usar o Adão. Isso é uma coisa muito interessante, né? Capítulo 5, do verso 12 ao 21, ele vai falar do Adão. Vamos ver o que ele vai dizer do Adão, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Portanto, todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem muitos morreram muitos, né? Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundou a muitos, né? Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só pecado, um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Que coisa bonita, né? Que dualidade incrível Paulo vai nos falar. E aqui ele fala sobre o Adão, ele peca. Mas, ora, ao mesmo tempo em que o Adão peca, Jesus vem com a sua graça redentora e redime a todos, né? E é nesse momento que ele vai falar entre a justiça, que é para a salvação, a graça, que é para a salvação, que entra a mensagem do pastor dessa noite, né? Que é um título bem bacana, na tribulação e na esperança o amor, porque é isso mesmo, né? Eu acho que Paulo, isso resume a vida do Paulo. Seja na tribulação das perseguições ou na esperança dele estar livre, podendo pregar, o que ficou para o Paulo foi o amor por Deus, o amor pelo Senhor. Amém? E aí eu passo para o pastor essa palavra aqui, né? Tema difícil, né? Amém? Amém. Nós vemos a importância, né, não só dessa carta do apóstolo Paulo, mas do próprio apóstolo para o cristianismo. Isso a gente deve ter bem marcante para a gente, porque às vezes a gente se confunde, né, com a questão dos evangelhos e o que Paulo traz, porque assim, Paulo, nós podemos observar que ele não fala sobre, ele não cita as palavras de Jesus. Muito raramente, que eu me lembre agora, eu não me lembro dele ter, de alguma palavra que ele cita que Jesus disse. Mas, então, o que ele faz? Porque Paulo não foi um discípulo de Jesus. Mas todo o entendimento que ele tem, então, do Antigo Testamento, vai ser por ele, ou para ele, então, revelado, e é o que ele coloca. Deixa eu colocar aqui, só um instantinho só. Vai ser por ele colocado que ele teve, então, a revelação de Deus. Só um instantinho para... não é isso que não. Isso. A revelação de Deus sobre Jesus. Que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus, que Jesus é o Senhor que havia de vir. E aí, então, com todo o conhecimento que ele tem das Escrituras,
E quando eu falo escrituras, é do Antigo Testamento. Os profetas, o Pentateuco, os 5 livros ali de Moisés. Então, toda esta leitura, todo esse conhecimento que o apóstolo Paulo tem das escrituras, ele vai ver nelas a revelação de Jesus, a revelação do Messias, que é Jesus. Amém? Então, nos evangelhos, nós vemos os relatos dos evangelhos, como por exemplo em Lucas, lá quando Jesus, após a ressurreição, ele vai estar com alguns discípulos, ele vai acompanhar, aparecer para alguns discípulos que estavam num caminho de Emaús, uma cidade próxima de Jerusalém. E aí então diz o texto que ele começa, os discípulos falam, você não sabe das últimas que aconteceram em Jerusalém, da morte de um que era muito poderoso, fazia feitos, né, em Deus e tudo mais, e pregava, né, não como os escribas e fariseus, mas ele tinha uma palavra, tudo mais. Então ele fala de Jesus, Jesus o Nazareno. Só que Jesus não se apresenta para eles. E diz o texto então que quando eles chegaram no local, né, eles vão ter os seus corações ali, Jesus vai partir o pão e vai desaparecer, né? E aí eles vão dizer, olha, você viu como ardiam os nossos corações quando ele explicava, né, Jesus foi explicando no caminho para eles, desde Moisés, desde o Pentateuco, como que havia de vir o Messias. E é por aí que o apóstolo Paulo vai, por este caminho que ele vai. Ele tem um encontro com Jesus lá no caminho de Damasco, indo para Damasco, e ele ali então tem um encontro com Jesus, e ele vai se converter ao Senhor. Ele vai reconhecer que Jesus é o Senhor, que ele é o Messias. E aí então nós vemos justamente que nesta carta aos Romanos, ela é considerada pelos teólogos um tratado evangélico, um tratado teológico, desculpe, um tratado teológico. Jesus não fundou o cristianismo. Né? Se alguém fala, não, porque Jesus não fundou nenhuma igreja, isso é verdade. Jesus não fundou o cristianismo, isso é verdade. Até porque os primeiros chamados cristãos, ou pequenos cristos, então, na tradução grega, foi lá na igreja de Antioquia, com o apóstolo Paulo e com o Barnabé. Isso está lá em Atos dos Apóstolos. Lá é que, então, eles, pensando sobre isso, que tudo isso, né, esta prática de fé em Cristo Jesus, porque Jesus inaugura o reino de Deus na terra. Amém? Até então o povo de Deus recebeu a missão, digamos assim, de proclamar o Deus de Israel. Mas isso acabou acontecendo, ou não acontecendo. E aí Jesus vem e proclama o reino de Deus, e a franquia, ou a abertura do reino de Deus a todos, não só ao seu povo, mas a todos. O João vai dizer isso. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Agora todos quanto receberam se tornaram filhos de Deus. Porque isso então era algo que os judeus se orgulhavam, porque eles eram filhos de Deus através da fé de Abraão. Através de Abraão, que creu em Deus, na promessa de Deus, enfim. E aí o apóstolo Paulo vai trazer justamente nesse capítulo 11, no qual a irmã Teresa leu, fala um pouco de Abraão, e em outros pontos também ele vai falar sobre Abraão, sobre a fé de Abraão. E aí é uma grande luta que às vezes acompanha hoje os cristãos, as obras ou a fé. Então, alguns grupos cristãos vão dizer, não, olha, você pode perder a salvação se você fizer determinadas coisas. A palavra de Deus diz para que a gente não peque, mas estamos no pecado. Mas se pecar, João vai dizer isso nas suas cartas. Tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo.
do qual perdoa os nossos pecados, mas não devemos viver na prática do pecado. Então, a palavra de Deus vai nos ensinando. O apóstolo Paulo também vai nos ensinando, mas alguns vão dizer, por causa dessa questão de obras ou de fé, que podemos então perder a salvação em Cristo Jesus, porque não praticamos determinadas coisas. Então, se isso acontece, já não é mais pela fé, é pelas obras, e aí é pela nossa própria justificação, é pela nossa própria justiça, e é o que Paulo rejeita, o que Paulo tenta ensinar aos judeus. Não é mais pela nossa justiça, não é o cumprimento da lei mosaica. Sim, a lei ela vai estar em nós, mas a partir de Cristo Jesus, a partir do poder de Deus em nossas vidas agora, em Cristo Jesus, há uma nova concepção. Estão compreendendo? Nós estamos falando aqui, eu estou falando aqui de um Paulo judeu, que não deixa de ser judeu, porque ele mesmo vai dizer, eu sou judeu e continuo judeu. Mas ele entende esta abertura de Deus, não só para os judeus, mas para todos. E aí não há uma imposição dos costumes, se assim a gente pode dizer, ou então da lei judaica para o gentil, para aquele que não é judeu. Só que é difícil, né? Convencer os irmãos deles, né? O irmão dele, os irmãos judeus. É difícil. Hoje em dia é difícil convencermos muitas coisas, não é verdade? O outro é muito difícil. Mas aí é justamente onde Paulo entende, não só entende, mas ele experimenta pela fé Cristo Jesus, e o poder de Deus e o próprio Espírito, que é o Espírito Santo. Ele sim, Jesus vai dizer nos evangelhos, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quando nós entramos aqui em Romanos, e agora a irmã Teresa colocou, está bem grande, né? Agora eu coloquei bem grande aqui. A Teresa falou o tema, né? Tribulação, esperança, o amor de Deus. Eu prefiro chamar tribulação e esperança? Como é que é? Eu prefiro chamar essa parte desse texto aqui como, e o tema de hoje, tribulação e o amor de Deus. E o amor de Deus. E aí, por que esse capítulo 5 de Romanos, ele vem justamente colocar aquilo ou o tema que é central desta carta de Paulo aos Romanos, que é fundamental e é fundamental para o cristianismo, é fundamental para os cristãos. Amém? Paulo, ele não coloca as palavras de Jesus, mas o que ele deseja é explicar, e por isso ele é importantíssimo, né? Explicar aquilo que Jesus traz e trouxe para a gente com a sua vinda, com o advento do Messias, o advento de Cristo, que ele traz para a humanidade, o que Deus traz para a humanidade em Cristo Jesus, em seu próprio Filho. Amém? E aqui ele coloca, né, numa pequena introdução, nos versos 1 e 2, este tema, que é um tema que vai abranger toda a carta aos Romanos. E, de certa forma, na teologia paulina, a sua teologia em si tem estas bases, a base da justificação pela fé. Então, no verso 1 nós lemos, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí a gente pensa, né? Poxa, a gente lê isso daí tudo, a gente já está acostumado com esse linguajar, mas a profundidade disso é muito grande para o apóstolo e para os leitores do apóstolo Paulo.
porque é algo novo, mas é algo novo e nós devemos entender que não é só algo novo naquela época, mas é algo novo ainda hoje, porque muitos ainda pensam e acreditam que podem de alguma forma serem justificados diante de Deus, ou seja, tornados justos, tornado então com suas digamos assim, tendo o perdão diante de Deus, ou tornados justos diante de Deus, pela sua própria justiça, pelo seu próprio fazer, pelos seus próprios atos. Então, se você faz atos de bondade, que legal, e deve fazer mesmo, porque vivemos uma sociedade, não é verdade? E devemos, então, trabalhar para que a sociedade vá bem, que você contribua com a sociedade. Mas isso, ser bom, e aí em termos bíblicos, não traz justificativa para com Deus. Estão compreendendo? É isso que Paulo entende, porque... Por que isso tudo? Porque Paulo, ele viveu, e a gente vê isso lá em Atos dos Apóstolos, ele viveu intensamente na sua vida buscar esta justificação diante de Deus. Estão compreendendo? Ser justo diante de Deus. Quando lemos os Salmos, quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos muitas vezes os salmistas dizendo sobre a justiça de Deus, andar nos caminhos de Deus. Então o Antigo Testamento reforça muito isso. Você cumprir a palavra do Senhor. Está lá Josué, Deus falando para ele, olha, tão somente ser forte e corajoso, e não se aparta da sua boca o livro desta lei. Ou seja, para que eles estivessem repetindo o tempo todo, para que isso entrasse nos seus corações. E Paulo tentou muito isso. Tanto é que uma parte ele vai dizer assim, olha, eu não sei o que acontece, mas assim, o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse me escapa e eu acabo fazendo. Ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu não lembro qual capítulo agora de Romanos, mas está aqui em Romanos. Quem me livrará? Acho que é Romanos 8. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele vai dizer que opera então algo em mim que vai contra os mandamentos de Deus, vai contra a lei. E muitas vezes a gente tem coisas que operam dentro de nós realmente que vai contra a lei de Deus, vai contra as leis, né? As leis, as nossas leis, não é verdade? As nossas leis civis, nossas leis penais, e assim é o homem. Mas, o que ele fala então, é que agora ele experimenta esta justificação, que não depende dele, mas depende da fé, do crer em Deus, do crer em Jesus. Por isso ele vai dizer, justificados, agora sim, eu sou justo diante de Deus, mas não por mim mesmo, não pela minha própria justiça, não porque eu faço, não porque se eu sou bom, não por causa disso, se eu faço atos de bondade, mas porque é pela fé. E se é pela fé, temos paz com Deus. Isso era um desejo do apóstolo Paulo, essa paz com Deus, tão desejada, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a consequência disso, pelo qual obtivemos também acesso pela fé. Então, a justificação e a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Verso 2, pelo qual obtivemos então também acesso por esta fé em Cristo Jesus a esta graça, ou seja, a graça de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso é uma introdução para o que ele vai falar do verso 3 ao verso 11. Vai tratar aqui. E nos orgulhamos, então,
na esperança da glória de Deus. A graça, o favor imerecido, a crer em Cristo Jesus, recebê-lo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nos torna justos diante de Deus e nos faz adentrar ao favor imerecido de Deus. Amém? Às vezes nós não concordamos com isso, não é verdade? Ah, mas poxa, determinada pessoa não merecia aquilo, não é? A gente tem essa questão do mérito, né? Ou poxa, me faz lembrar de uma parábola de Jesus, no qual ele contrata vários trabalhadores. E ele vai dizer assim, o trabalhador era para fazer a colheita, eu não lembro, acho que era para colheita. Então, ele começa a contratar os trabalhadores desde as 6 horas da manhã. Vamos colocar aqui, 6 horas da manhã. Né? O pessoal na área rural trabalha cedo, né? Às vezes 6 horas da manhã já estão, na verdade, já está quase perto do almoço. Né? Mas enfim, Jesus começa a contratar homens lá e começam a vir 6 horas da manhã. E aí então ele vai dizer, vou pagar o dia de vocês, a diária aqui de R$200. Então tá bom, pessoal, opa, que legal, vai e começa a trabalhar. O camarada das 6 às 6 da tarde. Aí chegou meio-dia, ele contrata mais alguns lá, R$200, até o final da tarde. Aí chega 3 horas da tarde, ele contrata mais alguns, R$200. Só que ele não fala para os outros estão trabalhando, né? E aí quando chega na hora e contrata, digamos assim, às 4, 5 horas da tarde, para parar às 6 por 200 também. E aí então, o camarada está trabalhando, né? Chegam os outros para trabalhar, e na hora da fila, né, quem já trabalhou assim e recebeu dessa forma, né, na fila para receber, quem já trabalhou assim, na fila para receber, porque antigamente tinha isso, hoje os pagamentos são eletrônicos e tudo mais, mas na fila, né, quem vai fazer o pagamento e o pessoal para receber e tal, aí recebe aqui 200, digamos assim, uma notinha de 200, né, que eu ainda não vi, até hoje eu não vi, vi só pelo, só eletrônica, e aí então, uma notinha de 200. E aquele camarada que recebeu, que foi o primeiro a receber, né, o das 6 horas da tarde, recebeu 200. Só que ele vê que os camaradas que vieram depois estão recebendo 200 também. Mas que negócio é esse? Eles vão falar com Jesus. Vão falar com Jesus? Não, vão falar com o Senhor, né? Jesus contando essa parábola. E aí? Mas que negócio é esse? Eu cheguei aqui, 6 horas da manhã, me contratou até às 6, 200, e agora vem esse cara que chegou 4 da tarde, 5 da tarde e 200 também, opa, que negócio é esse? Jesus fala assim, olha, amigo, você não recebeu aquilo que eu contratei com você? Recebi, então tá bom. Se eu contrato com o outro o que eu contrato, não é problema meu? Vai fazer o quê? Não é verdade? É a graça de Deus. Por que o ladrão da cruz, né, tinham 2 lá, e um fala assim para Jesus, ele repreende o outro e fala, cara, cala a tua boca porque você está falando besteira. A gente está aqui porque a gente merece, mas esse aí não fez nada, falando sobre Jesus. Falou, Senhor, se possível for, né, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele crê em Jesus de alguma forma. Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que a gente não entende, essa é a graça de Deus. Então, por mais que você tenha um sentimento de injustiça em você, por mais que você se ache, saiba que Deus tem um grande amor. Amém? E Ele vem com a sua justificação. No amor, faz você, se você crer em Cristo Jesus, Ele faz você adentrar na graça, o favor imerecido de Deus, na salvação, nas bênçãos de Deus, amém? No amor de Deus, que nós vamos ver aqui, que é o que o apóstolo Paulo diz nesse trecho, que é aquilo que ele experimentou, o amor de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. E aí eu posso me orgulhar
na esperança da glória de Deus. Amém? Me faz lembrar também Jesus, quando estava com os seus discípulos, e aí tinha um certo homem, não me lembro, se salvo engano, cego de nascença. Ele tinha lá uma deficiência, e os discípulos começaram a perguntar: Senhor, que negócio é esse? Quem pecou para que ele estivesse nesse estado? A gente quer achar culpa em alguém, né? Ou ele que pecou, ou seus pais pecaram, ou alguém. Eles pensavam assim. E aí Jesus se vira para eles e fala assim: olha, ninguém. Mas nele vai se manifestar a glória de Deus. Amém? Então nós temos que entender que Deus manifesta a sua glória. Às vezes queremos achar culpa para isso ou para aquilo. Às vezes a gente quer encontrar um culpado pela Covid. São os chineses, ou etc, etc, etc. Enfim. Pense que se você está em Deus, isso não significa que você não pode pegar a Covid e você partir desse mundo. Essa semana eu tive notícias, isso me entristece muito, de alguns amigos, pastores, que partiram. Pegaram Covid e partiram. Que eu tive contato com eles no seminário. Então, mas significa que podemos nos orgulhar, e você pode se orgulhar da esperança da glória de Deus. Amém? Essa é a grande diferença. A glória de Deus que pode se manifestar aqui, neste mundo. Amém? Mas que pode, na verdade, e esta é a certeza do apóstolo Paulo, que ele vai expor aqui nesse capítulo, e essa introdução que eu estou fazendo é justamente isso, nesse capítulo até o verso 11, que vai se manifestar de maneira eterna, com Deus, na glória de Deus. Amém? E qual é a diferença, então, disso? É que se nós pertencemos a essa graça, estamos nela, e se nós partilhamos esta fé, e as coisas de Deus, e o Espírito de Deus, e a manifestação do Senhor em nossas vidas, isso que nós sentimos, isso que nós temos em nossos corações, haverá uma continuidade disso. Amém? Essa é a diferença do mundo. Não sei como vai ser o céu, né? Ninguém sabe. Há algo que se fala no Apocalipse, com ruas de ouro, etc, etc, etc. E há muita especulação, mas que eu tenho certeza de que será um lugar de paz. Amém? De paz. Paz com Deus. De amor. De sentimento de amor, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Amém? É isso. E aí então Paulo fala, né? Ele começa muito bem a introdução, e que legal, mas ele chega num ponto que ele diz sobre a tribulação. E o que é a tribulação então? E ele diz, e não somente isso, nós nos orgulhamos então da esperança da glória de Deus. Amém. Que glória, que bênção, não é verdade? Alguns crentes só querem se orgulhar da esperança da glória de Deus. E há um triunfalismo aí muito grande que é perigoso. Devemos tomar cuidado com isso. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nos orgulhamos nas tribulações. E a gente está vivendo um momento de tribulação. Não é verdade? O que é tribulação? Essa palavra no latim, tribulum, que se referia a um instrumento onde o agricultor romano usava para debulhar o milho, enfim. E aí então, esta palavra, né, vem do tribulum,
deste instrumento e que também tem a conotação, então, do sofrimento. Né? De certa forma, aquele instrumento, quando debulhava lá, machucava, né? o milho. Então, a tribulação é algo de sofrimento. E quando Paulo fala sobre isso, é justamente as tribulações em permanecer nesta graça na qual estamos firmes, como ele disse no verso anterior. E isso muitas vezes nós vamos enfrentar tribulações, mas devemos nos orgulhar nas tribulações, em momentos de dor e sofrimento. Sim, porque então, como responder, por exemplo, poxa, né, vários cristãos estão partindo. Hoje eu ouvi um negócio que o irmão Lázaro, né, que era um cantor, ele faleceu mesmo, né, foi comprovado, porque depois passaram um vídeo no grupo de pastores que ele tinha, que era o Magno Malta, né, que tinha dado uma palavra que ele não tinha falecido, mas isso foi uma notícia anterior, e ele estava hospitalizado e ele realmente, né, ele veio a óbito. E era um cantor conhecido e que muitos gostavam dele, o irmão Lázaro. Então o irmão Lázaro não ressuscitou, ele partiu para a glória mesmo. E é triste, porque tive amigos também, pastores, que partiram para a glória. E isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento. Mas foram homens que permaneceram no Evangelho. Amém? Que perseveraram. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e quando ele fala isso daí, certamente ele vem de uma lembrança do seu caminhar, ou da sua luta, então, se a gente pode dizer, no Evangelho, e tudo que ele passou, e veio passando. Muitas vezes ele foi apedrejado, ele foi espancado, foi preso pelo Evangelho. Então, se a gente for ver nesse aspecto, hoje a gente não sofre nada, né? A gente está sofrendo uma tribulação juntamente com todos os outros, todas as pessoas, não é verdade? Com essa pandemia da Covid. Mas essa pandemia da Covid, ela não faz diferenciação entre o crente e o não crente, não é verdade? Então, devemos tomar cuidado com com posições super-humanas ou sobre-humanas. Amém? Mas isso não invalida você se orgulhar das glórias de Deus. Amém? Se orgulhar de ser um cristão. E aí, Paulo vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, se algo nos traz dor, se algo nos traz sofrimento, se algo nos traz essas coisas que machucam, e muitas vezes ligadas às coisas de Deus, ou à perseguição nas coisas de Deus, saiba que há um produto disso. Há um produto da tribulação. É o que ele vai elencar aqui. E ele vai dizer, nós nos alegramos, nós nos gloriamos, nós nos orgulhamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, produz continuidade. E é assim, se a gente colocar em termos gerais, abrindo o leque aqui, as dificuldades, elas devem produzir uma permanência. E aqui talvez seja até uma sugestão de Paulo, as lutas na nossa vida, elas devem produzir uma permanência, uma perseverança. O que é perseverança se não permanência? É uma persistência, continuar, ou uma continuidade. Porque a perseverança, ela tem um outro produto, então há uma cadeia. Ou seja, se na tribulação você se entrega,
acaba toda a esperança, que é o final disso. Então, seja a tribulação, seja a dor, seja o sofrimento, seja a dificuldade no qual você esteja passando por essa situação ou por alguma outra coisa, persevere. Amém? Creia. Fique firme na fé, na tua fé. Amém? Permaneça na fé no seu Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para os romanos. Não desista, ainda mais no século I, onde havia perseguição pelos cristãos. Ele mesmo foi um perseguidor dos cristãos, dos do caminho, né, que se tornaram cristãos depois. Então, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, então, produz experiência, não é verdade? Em quantas coisas que você permaneceu firme, não somente na tua fé, mas em alguma coisa na tua vida, que você permaneceu firme, aquilo não te trouxe experiência, não é verdade? Um trabalho, uma atividade, algo que você, vou continuar aqui, está difícil, mas eu vou continuar. E se você continuar, a Bíblia ela é tão linda, tão maravilhosa, porque ela não traz só aspectos da fé. Se qualquer um, mesmo aquele que não tem fé, não crê nada, se ele segue os parâmetros bíblicos, por exemplo, ou esta palavra do apóstolo Paulo, é uma palavra de sabedoria. Aquele que permanece e persevera num trabalho, em algo na sua vida, neste mundo, ele vai obter uma experiência, não é verdade? Ele vai ser experiente naquilo. Amém? Quando você permanece em Deus, na graça de Deus, na fé em Cristo Jesus, você obtém, ou seja, perseverando, você obtém experiência com teu Deus. Amém? E isso vai gerar, ou vai produzir, então, outra coisa, vai produzir esperança. Amém? Vai produzir mais esperança, sabe? E o que é esperança? É uma certeza de que algo vai acontecer. E no caso bíblico é a certeza da glória de Deus. A certeza da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. A certeza de que Deus vai fazer algo. Amém? Então tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. Saiba que se você então se alegra, né? se gloria nas tribulações, isso não é masoquismo. Né? Claro que a gente sofre, mas algo está sendo produzido na sua vida. Então, fique firme, persevere, porque a perseverança vai trazer experiência para a tua vida e vai produzir esperança. E a esperança, que esperança é essa então, que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 5? A esperança em Deus é aquela que não decepciona, no mundo não. A gente fala, né, tem um dito popular que diz que a esperança é a última que morre, né? A esperança nunca morre, ou a esperança é a última que morre, né? Tadinho, né? Porque na verdade essa esperança no mundo não é algo que se espera como algo que vai de fato acontecer, né? Mas essa palavra aqui que o apóstolo Paulo usa no grego tem a conotação de que é algo concreto em Deus. E por isso ele diz que a esperança não nos decepciona, não nos deixa decepcionado. Amém? A esperança em Deus não decepciona. Sabe por quê? E ele vai responder. Ela não decepciona porque ela transborda o amor de Deus no coração.
a esperança não nos decepciona, não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então há em Deus e nessa experiência para com Deus algo que acontece na vida daquele que crê. Isso que o apóstolo Paulo está falando, porque aconteceu com ele. Há algo de maravilhoso que no mundo, que o mundo não conhece. E o próprio Jesus vai dizer, olha, o mundo não conhece sobre o Espírito Santo de Deus, que Ele é quem derrama o amor de Deus no coração daquele que crê. Amém? É o único capaz. E esse amor tem uma diferença, que é somente somente é conhecido ser experimentado. Amém? É claro que quando o crente, com o seu coração transbordante do amor de Deus, opera em Deus, amém, atos da justiça de Deus para com as pessoas no mundo, amém, as pessoas experimentam um pouquinho do amor de Deus. Amém? Como nós cantamos, né? Somos teu povo, a tua igreja, né? Somos teus pés e tuas mãos. Jesus disse dos seus discípulos, para os discípulos, e para os discípulos dos discípulos, que eles seriam o sal da terra, ou deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Manifestando a glória de Deus, manifestando o poder de Deus, manifestando o reino de Deus, manifestando o amor de Deus. Amém? Que é o que Jesus disse. Vocês creem no Pai e creem no Filho, Ele estará com vocês. E o amor de Deus. Então, e conhecerão que eu vim, e conhecerão o meu amor. Então, esta é a esperança de Deus, porque o amor de Deus, ele transborda nos corações, porque ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui essa palavra, né, não é a melhor tradução aqui, mas o Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa seria a melhor palavra, como de uma autoridade que outorga um poder. Amém? Deus outorgou sobre a sua vida um poder, o poder do seu próprio Espírito. Amém? Que não é para você ser um super, né? Quando eu falo super, eu lembro de um seriado que eu assisti, que está lá no Amazon Prime, chamado The Boys, né? Que faz uma crítica ao mundo também cristão, digamos assim, né? Com o super. E lá alguns que têm poderes de super-heróis, né? E que mas que na verdade estão vendo os seus próprios interesses somente e manifestação nenhuma do amor de Deus. Mas temos que entender então que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus então, com o seu poder e autoridade de Senhor, amém, outorga o seu Espírito Santo no coração daqueles que creem. É isso que o apóstolo Paulo está falando, e esta alegria dele. Por isso esta alegria, Paulo foi aquele que perseguiu os cristãos em nome de Deus. Estão percebendo? E aí ele experimenta o amor de Deus, porque ele estava vivendo no ódio. O que o apóstolo Paulo vivia, ou como ele vivia no ódio. E às vezes a gente pode aí seguir este caminho. Mas o que o apóstolo Paulo dizendo aqui, ele vai dizer que há um outro caminho, que é o caminho do próprio Jesus. Que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Parafraseando aqui o texto do apóstolo Paulo, nós podemos entender esta palavra de Jesus com o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós adentramos pela fé a esta graça, a graça de Deus, ao favor imerecido em Cristo Jesus. Ele é o caminho em Deus, para Deus e do amor de Deus.
Por isso ele diz no verso 6 e 7, Cristo morreu pelos fracos. E os fracos ele está se colocando ali. Ele que achava que era forte, ele vai dizer assim, em Coríntios, eu vi que eu era fraco, porque eu não tinha o amor de Deus. Então, quando ele coloca que, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele está falando do seu próprio povo. Ele está falando dele e dos judeus que, embora se orgulhassem de ser, eu sou filho de Abraão, eu sou isso ou sou aquilo, ele vai dizer, nós éramos fracos. Fracos. Mas Cristo morreu por nós. É só da gente lembrar das conversas de Jesus com os fariseus, que se opunham a Jesus, tentando fazer uma pegadinha, que não conseguiam ver que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, ver o amor de Deus, ver o poder de Deus ali, e eles contrapunham, porque eles estavam imbuídos da sua própria ótica de visão, religiosa, de poder religioso, e etc. E não conseguiam ver, então, a manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, então, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E os ímpios são todos. Ímpio é sinônimo de, ou daquele que não reconhece a Deus. Dificilmente, então Cristo morreu pelos fracos, ímpios, injustos e maus. Verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo morreu por nós que éramos fracos, os judeus, pelos ímpios que não conheciam a Deus, não queriam saber de Deus, pelos injustos e pelos maus. Mas que negócio é esse, né? Então é a justiça de Deus que se opera pela fé. Se Jesus morreu por todos esses, que legal, né? Jesus morreu. E como então obter essa salvação? É o que ele falou anteriormente. Como obter a justificação da impiedade, da maldade, da injustiça? Reconhecendo a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Por isso, a esperança em Deus não decepciona. E aí, ele faz um convite. Ele faz um convite para que então... Ele faz um convite justamente para o amor de Deus. Por isso, estamos vivendo em tribulação? Estamos. Muitas vezes não diretamente com a gente, mas pessoas estão, pessoas que não conhecemos, mas pessoas que conhecemos, pessoas que chegamos a conhecer, pessoas que nos eram queridas, estão partindo. Às vezes estamos sujeitos a enfrentar alguns que já enfrentaram, talvez passaram aí bem, mas outros passaram com uma dificuldade maior, sentiram o poder dessa enfermidade, com uma dificuldade para respirar, ou com outras coisas, sequelas no qual as pessoas ficaram. E o convite que eu faço nessa noite é o mesmo do apóstolo Paulo, é do amor de Deus. Verso 8 ele vai dizer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Amém? Deus ama a humanidade. Por isso que ele mandou a Cristo Jesus. Amém? Alguém pode dizer, não, mas se Deus ama a humanidade, então acaba com essa Covid.
O livro de Provérbios diz que o sol nasce para justos e para injustos. E as coisas acontecem. Devemos entender isso. Bem, é difícil, não é verdade? Há coisas que não explicamos, queremos explicar, mas o que nós devemos entender é que há, então, a possibilidade de termos o amor de Deus em nossos corações, para vivermos nesta vida, amém? Com uma outra perspectiva de vida. É simples. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. É que ele engloba todos, né? Na questão do pecado como desvio da vontade de Deus, é isso. Ou como erro do reconhecimento de Deus. Mas como isso? Né? Porque o apóstolo Paulo era um camarada que cumpria ou queria cumprir toda a lei mosaica. Que negócio é esse, não é verdade? Olha só, olha que contradição a princípio. E ele vai dizer que eu era um pecador, não é verdade? Porque eu me desviava do plano de Deus, e ele entende. Deus, eu me desviava do próprio amor de Deus. Então não se desvie do amor de Deus, que aí você então está incorrendo em erro para com Deus e em pecado para com Deus, desviando do amor de Deus. Deus ama, mas este amor exige uma entrega ou uma renúncia ao próprio eu, no sentido de reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador. É simplesmente isso. Esta é a providência do amor de Deus. Reconhecendo isso, reconhecemos que somos aqueles que devemos então nos voltar para Cristo, voltar para o amor de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, verso 9, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para os romanos e para os cristãos romanos, judeus cristãos romanos, aqui que Deus então em Cristo Jesus faz justiça no sangue de Jesus. Ele se torna o próprio sacrifício. O próprio sacrifício pelos pecados e pecados de toda a humanidade. Por isso que essa carta é considerada uma carta de cunho teológico muito grande. Verso 8, é provado em Cristo com a morte o sacrifício por pecadores. E no verso 9, Deus então, o amor de Deus é aquele que faz justiça no sangue do seu próprio Filho, no sangue de Jesus. Amém? Mas, e aí, que negócio é esse? Então, Jesus morre, né? Que negócio é esse? Que Deus é esse? Que manda o seu próprio filho para morrer? Que coisa é essa? Né? Eu falei daquele seriado, né, do The Boys, e tem uma hora que o camarada fala assim, lá para ele está numa feira cristã, e fala para o camarada e faz uma crítica dessa. Que negócio é esse? Não quero saber desse Deus, não, que manda o seu próprio filho para morrer, tudo mais. Só que ele para aí, né? Faz uma crítica. Que negócio é esse? Um Deus que entrega o seu próprio filho, que manda matar. Só que Deus ressuscita o seu filho, porque ele sai vencedor. Amém? Jesus venceu. E aí o apóstolo Paulo traz e fala da reconciliação e salvação na morte e vida de Cristo. Amém? Jesus morreu, mas viveu. E ele mesmo deu a sua vida, porque Jesus vai dizer, ele vai entender a sua missão, e ele vai dizer, o tempo todo, quando lemos os evangelhos, ele vai dizer, olha, avisa para os discípulos, olha, é importante que o grão de trigo caia na terra, seja enterrado e morra, para que gere muito fruto, para que dê muito trigo. Está falando dele.
Volta e meia Jesus está falando nos evangelhos sobre isso. Ele está falando certamente para ele mesmo também, porque ele vai enfrentar um momento difícil no qual ele vai, ou antes de ser ali preso, ele vai orar com os discípulos. Naquela oração, lá no Getsemane, lugar de prensa das azeitonas, é até interessante, porque o Getsemane é o lugar de prensa das azeitonas, né? A pressão, Jesus sofre aquela pressão e vai dizer: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não faça a minha, mas faça a tua vontade. Eu entendo a tua vontade, Senhor, me submeto a ela. Amém? E aí Jesus vence. Eu entendo que Jesus já vence desde lá, após o seu batismo. Ele já vem vencendo, amém? Após a prova da tentação no deserto, o teste. Mas ali é uma última prova, no qual Jesus vai dizer: faça-se a tua vontade. Então, o Senhor Jesus estava ciente. Ele traz nele a reconciliação e salvação na sua morte, mas na vida. Verso 10, na vida de Cristo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Pela vida de Cristo, agora com Cristo, vivo. Amém? Somos salvos e seremos salvos. Então, se nesta vida passamos dificuldades, passamos tribulações com Cristo, o Senhor pode sim operar a sua graça, e muitas vezes opera a sua graça em nós. Amém? Nessa vida. E nos orgulhamos, devemos nos orgulhar, mas passamos por tribulações, passamos por dores, passamos por sofrimentos. E todos passam. Amém? Crentes e não crentes. A diferença é que aquele que tem o Senhor, e é o que o apóstolo Paulo fala, que crê no Senhor, tem o amor de Deus derramado em seu coração. Amém? Isso faz uma grande diferença. Isso faz uma enorme diferença. Por isso, então, verso 11, e não apenas isso, e aí ele termina, justamente: nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, se orgulhe, amém? Porque você é reconciliado com Deus, amém? Peça que transborde no seu coração o amor de Deus pelo Espírito Santo. Amém? Às vezes a gente está tão imbuído no mundo, as coisas do mundo, as coisas que nos envolvem, mas peça que o Senhor transborde do seu amor. Precisamos do amor de Deus derramado em nossos corações, pelo seu Espírito Santo cada vez mais. Este mundo precisa do amor de Deus nos corações. Feche os seus olhos. Senhor, traz a justificação pela fé à sua vida. A tribulação tem produto, que é perseverança, experiência e esperança. E a esperança em Deus não decepciona. Ame ao Senhor. Feche seus olhos, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, porque fomos reconciliados diante de Ti. Muito obrigado, ó Pai. A Tua palavra nos ensina através do apóstolo Paulo, que lutou em favor da compreensão da Tua mensagem, da obra do Senhor Jesus nesta terra. E muito bem, e fez muito bem, buscando ali o entendimento daqueles que conheciam a Escritura, a Tua palavra com profundidade, mas não só eles, a todos os homens, aqueles que nunca tinham ouvido falar do Deus de Israel, podiam então ter agora, após ter ouvido a mensagem, ter então a possibilidade de ter um encontro com o Senhor, de receber o Senhor em seus corações e experimentar o amor que o mundo não pode dar, o
um amor que o mundo não tem para dar, que é o amor de Deus, que é derramado, que é o amor de Deus em Cristo Jesus derramado nos corações daquele que crê e que se adentra a esta fé e que recebe a graça de Deus. Esta é a maior graça, é o maior favor imerecido do Senhor, o seu amor e o amor derramado no coração daquele que crê. Então, Senhor, olhe para os corações, olhe para cada coração, daqueles que oram comigo aqui, daqueles que oram comigo também de forma remota, e que cada um peça ao Senhor que derrame mais do seu amor, que encha mais do seu amor. Este é o poder de Deus, é o maior poder de Deus, é o amor. O Senhor venceu no amor, e o amor pode todas as coisas. Ó Senhor, que entendamos o seu amor, como é o seu amor, ó Deus, e Ele nos fortaleça de tal forma que passemos pelas dificuldades que forem, porque, ó Deus, há a garantia do Senhor final de estarmos neste amor e permanecermos neste amor para a eternidade, pela eternidade. Como diz o próprio apóstolo Paulo, naquela sua carta aos Coríntios, tão famosa, usada por poetas para expressar musicalmente, enfim, Senhor, de Coríntios 13, no qual ele diz que, falando sobre o amor, e ao final ele diz que agora restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor, porque é aquele que permanece, aquele que fica nos corações, e é aquele, Senhor, que vai para ti, vai com o Senhor. Ó Deus, é o amor. Muito obrigado, ó Deus, que o teu amor esteja transbordando e seja transbordante nos corações de cada um que ora comigo nesta noite. Muito obrigado, te louvo, mais uma vez te agradeço. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos desvios da tua vontade, da tua palavra, mas que o teu amor, Senhor, ele cubra as multidões dos nossos pecados, ó Deus, e que o Senhor nos direcione pelo teu amor e pelo teu Espírito a cada dia neste mundo. Muito obrigado, ó Deus, eu te louvo e te agradeço e oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos, nesse momento, se você veio preparado para ofertar, se você deseja ofertar, se você que nos acompanha e quer ofertar nessa noite, tem lá na página da igreja o endereço, o Pix também, a chave Pix, então você pode fazê-lo se você assim desejar, se Deus tocar no seu coração. Amém? Vamos louvar ao Senhor enquanto o irmão se prepara para tocar um cântico, e assim estaremos ofertando, assim estaremos com nossa oferta de amor ao Senhor, louvando também o seu nome. Tem que ter um peso, senão o vento.
seja onde for, tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará, tua mão me guiará. Debaixo de tuas asas sinto proteção. Os pensamentos conhece de longe todo coração. Sem palavras sabes todo motivo e intenção. Não há nada que possa sair do controle de tuas mãos. Fortaleza em dia de angústia, bem na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente na tribulação, companhia eterna, aliança em Jesus, o amor, perfeição. Deus dos impossíveis, fiel em tudo que prometeu. Não desiste de mim, comigo vai até o fim. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Tua mão me guiará. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Pelas asas da alvorada, nos extremos do mar, seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. Tua mão me guiará.
tua mão me guiará. Tua mão me guiará, me guiará, me guiará, me guiará. Aleluia, Senhor. Oh Deus, é verdade, Pai. A tua mão, Senhor, sempre guia e sempre guiou e sempre guiará aqueles que creem em Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando Teus filhos e filhas, aqueles que com amor, ó Deus, entendimento da Tua palavra, entendimento, Senhor, da Tua obra. Ó Deus, não somente isso, mas com amor a Ti, Senhor. Colocam diante do Teu altar seus dízimos e ofertas consagrados ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando. Ó Pai, ó Deus, esteja abençoando conforme a Tua palavra, Senhor, abrindo as janelas dos céus, guarda, proteja, Senhor, ó Deus, prospere, Senhor, os Teus filhos e filhas, ó Pai, neste momento difícil que estamos vivendo, ó Pai, ó Deus, para o Senhor nada é impossível, então conserva os Teus filhos e filhas, ó Pai, muito obrigado, Senhor, consagramos os dízimos e ofertas, para que sirvam de sustento a Tua obra, como tem, Senhor, nos sustentado, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tua mão me guiará. Amém. Pedir para o Jeff ficar aqui dedilhando, irmão Jeff. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse momento, intercedendo. Agora nós vamos orar em favor. Quando lemos a carta do apóstolo Paulo, ele nos ensina na sua própria carta. Orem por Nereu, por Júnia. Ele vai dizer, orem por mim também. Amém? Então devemos reconhecer, precisamos do Senhor, precisamos das orações uns dos outros. Eu preciso da oração de vocês. Amém? Devemos orar uns pelos outros, e nesse momento vamos orar então por essa situação, orar por aqueles que estão enfermos, sejam eles aqueles que creem no Senhor, sejam aqueles que não creem, que eles venham a conhecer do amor do Senhor, orar por aqueles que perderam entes queridos, famílias de pastores, amigos, tantas vidas que têm se perdido. Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, ó Senhor, que Tu és, Senhor, ó Deus, e de forma alguma perdemos a esperança, Senhor, porque a esperança no Senhor não nos decepciona, por causa do Teu amor, amor este no qual nós experimentamos em nossas vidas, ó Pai, é experimentado na Tua igreja, ó Deus, por mais que há tantas dificuldades, ó Pai, por mais que há tantas coisas, Senhor, cometidas por aqueles que se dizem pelo Teu nome, todos somos falhos e imperfeitos, mas devemos buscar no Senhor o aperfeiçoamento no Teu amor. Pai, neste momento eu Te peço, clamamos a Ti, Senhor, por vidas que já temos orado, Pai, colocado diante do Teu altar, vítimas da Covid, ó Deus, com outras questões também, ó Pai, sejam elas
de saúde, ó Pai, que envolvem a vida. Ó Senhor, Tu venhas a operar com o Teu poder sobre estas vidas, Senhor, para que sejam restabelecidas a saúde. Ó Deus, para que seja restabelecida, Senhor, o ânimo de viver e a vontade de viver, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, ó Pai. Tu venhas agora, Senhor, diante do nosso clamor, alcançar estas vidas com o Teu poder, Pai, em nome do Senhor Jesus, vidas que já temos citado aqui, Senhor, tantos nomes, ó Deus, que oramos na semana passada, clamamos a Ti, Senhor, confiados no Teu poder, Pai. Ó Deus, não somos super-humanos, Pai, ninguém é. O próprio Senhor Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, nos fortalece no Seu amor, para que vivamos neste mundo. Ó Pai, com o Teu amor derramado em nossos corações, e fortalecidos por Ti, como o apóstolo vai dizer na carta aos Filipenses, assim, fortalecidos pelo Senhor, Ele podia todas as coisas, ou seja, passar por todas as coisas, naquele que fortalecia a Ele. Então, Senhor, nós podemos passar pelas dificuldades, pelas aflições, porque o Senhor nos fortalece para passarmos por elas. Deus, mas esteja com estas vidas agora, Pai, essas famílias, eu te peço, que estão enlutadas, ó Deus, por perdas que são irreparáveis. As esposas, Senhor, de pastores, amigos, que perderam os seus amados, ó Pai. As igrejas perderam seus pastores queridos, que lutaram em prol do Evangelho. E tantas outras vidas, Senhor, que se perderam de forma antecipada, talvez. Não sabemos, Senhor, não podemos julgar, porque o Senhor que é o Senhor da vida. Ó Deus, mas que o Senhor esteja confortando, que o Senhor esteja consolando, o Senhor esteja, Pai, fortalecendo estas vidas, ó Pai, para que tenham nos seus corações, ó Deus, para que não percam a esperança, ó Deus, para que perseverem no Teu amor, para que prossigam, Senhor, nesta vida, que aqueles que partiram no Senhor, partiram na certeza da vida com o Senhor, e certamente estão contigo, como Tu disseste, aquele ladrão da cruz, como Tu disseste, Senhor, a todos que Te pediram, para que estivesse com o Senhor no paraíso, e certamente estão. Muito obrigado, ó Senhor, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, pela Tua força. Ó Deus, usa, Senhor, usa aqueles que são Teus, para serem Teus pés, Tuas mãos, Senhor, para serem voz do Senhor, para serem presença do Senhor, porque às vezes não há palavras, ó Deus, em momentos como esse, para falarmos, Senhor. Ó Deus, tanta dor, tanto sofrimento, Pai. Ó Deus, o Senhor tem misericórdia. O Senhor ponha as Tuas mãos santas sobre aqueles que choram. O Teu consolo e o Teu conforto do Teu Espírito Santo, aqueles que sofrem, estão sofrendo neste momento, Pai, por esta dor, a dor da perda de vidas, Senhor. Ó Deus, certamente aqueles que perderam, aqueles que eram do Senhor, não perderam o seu orgulho de serem do Senhor. Então que o Senhor conserve-as no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Fica assim conosco, ó Deus, fica com cada um. Te peço a Tua bênção sobre cada vida aqui presente, sobre cada lar aqui representado. Guarda, Senhor, proteja-nos
tenhamos a consciência do outro, Pai, das medidas que devemos tomar para que haja vida, mas que o Senhor esteja guardando cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que oram comigo nesse momento. Ó Deus, e se há alguém que nessa noite foi tocado no seu coração para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele de fato é o Senhor, reconhecendo que o seu amor tocou no seu coração, que o amor de Deus, Ele assim declare a Jesus como Senhor, peça a Deus que o perdoe por este tempo sem reconhecimento do Senhor Jesus, do amor de Deus, e assim seja reconciliado contigo, reconciliado no céu, e receba o favor imerecido de Deus na sua vida, e comece a experimentar a presença de Deus na sua vida. Pai, mais uma vez, eu te agradeço por tudo, pela tua grande obra, te agradeço pelos escritos da tua palavra, pelo Senhor ter alcançado o apóstolo Paulo, tantos outros que não aparecem na tua palavra, ó Deus, mas que foram usados por ti, para que hoje estivéssemos aqui. Abençoa a tua igreja, sei com a tua igreja, sei com os que se chamam pelo teu nome, mas ser também com todo o nosso povo, com todo o nosso país, ser também com o mundo nesse momento de dificuldade. Nos move em ti, Senhor, a cada dia, para sermos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos, instrumentos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Fica assim conosco, eu te peço, eu te agradeço e eu oro, agradecido, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê uma semana, embora as lutas que temos, com a tua bênção e com a tua vitória. Eu oro assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pega suas mãos ao Pai, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no Senhor.